Olá, pastora, paz. Paz. Hoje estou aqui com a senhora, tomando um cafezinho, mas para acompanhar esse cafezinho, eu queria lhe oferecer um chocolate, aceita? Ai, obrigada. Muito obrigada. E aí, esse chocolate é para a gente falar de um tema que eu acho que. Será que tem a ver com chocolate? Páscoa. Chocolate. Páscoa. Será? Vamos ver esse chocolate, né? Eu não sei o porquê, né? Chocolate, tu dá um pedacinho, tu quer um pedacinho? Ó, a dica aqui, ó, molhando o café. Perfeito. Eu não sou de molhar, eu sou de colocar dentro. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar, 70% cacau. Não Esse é que é, é do bom. não é para todo tipo de paladar, mas a gente vai naquilo que a gente pode e no que a gente gosta, né? Mas o que tem a ver Páscoa com chocolate? É, né? Muita gente acha que Páscoa é coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Mas Páscoa não é isso, né? O que é Páscoa? De verdade. Páscoa é vida, Páscoa é morte, Páscoa é ressurreição, Páscoa é esperança. Mas aí eu já vou começar com uma pergunta, que eu sei que é uma dúvida de muita gente. Hoje, o grande símbolo da Páscoa para a gente é a morte e a ressurreição de Cristo. Mas lá no Velho Testamento a gente já encontra a Páscoa. O que simbolizava a Páscoa nesse tempo? E por que foi trocada essa simbologia da Páscoa do Velho para a Páscoa do Novo Testamento? Qual é a diferença? O povo de Deus, eles estavam cativos, presos no Egito como escravo, sofrendo todo tipo de humilhação, de massacre, de escravidão mesmo. Eles eram um povo que eles estavam cativos no Egito, nas mãos do faraó. Mas alguém levanta um clamor e pede por socorro. E o Senhor do céu ouve o nosso socorro. Não importa a época, Deus é atemporal. Então, o Deus dos hebreus ouviu e levantou, preparou um libertador para resgatar o povo escravo no Egito. Porque em Deus nós somos livres e temos vida. E não há nenhum jugo sobre nós. O próprio Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Fardo, o que a gente carrega sobre os ombros, e jugo, uma peça, né? Vamos dizer assim, um sino que se carregava no pescoço, um peso, como símbolo da escravidão. Então, ele diz que o fardo é leve, é fácil de se carregar, e o jugo ele é suave, né? Essa liberdade que nós temos em Cristo. Então, Páscoa do Velho Testamento é libertar esse povo que vivia oprimido e escravo nas mãos do faraó. E a gente tem muitos símbolos nos nossos cultos da igreja. No final do vídeo a gente vai dizer para você direitinho como é a nossa programação de Páscoa, né? Que tem muita coisa boa vindo por aí. Mas a gente tem muitos símbolos. A gente tem o culto em que a gente tem o pão sem fermento, o cordeiro, a erva amargosa. A gente tem o culto do lava-pés. A gente tem o culto da multiplicação. Por que tudo isso na Páscoa? Veja só, são apenas simbolismos, né?
Como eu comecei falando, Páscoa é passagem, Êxodo é passagem, é saída, era uma rota que o povo precisaria passar para chegar na sua terra prometida. E encurtando mais dentro desse nosso contexto, a libertação, ela não veio assim num piscar de olhos e nem num pó do pirilim-pim-pim como uma magia, porque Deus não é mágico e nem age com magia. Houve todo um processo, né? O Senhor levantou Moisés, Moisés foi colocado nas águas do rio Nilo, foi resgatado pela filha do faraó, morou no palácio do faraó, enfim, houve toda uma trajetória. Né? Moisés conhecia o palácio, falava a língua dos egípcios, até que Deus levou ele para um monte, para um outro lugar, para uma cidade chamada de Midian, e lá Moisés foi ensinado, Deus construiu uma nova vida para Moisés e trouxe ele para libertar o seu povo, fez com que ele chegasse até o faraó, onde nós vemos as pragas. Moisés teve medo pelo que ele era, porque ele não sabia falar, porque ele tinha a língua pesada, ele montou seus argumentos, né, para não chegar diante do faraó. Na realidade, Moisés estava com medo de encarar o faraó, ele sabia o que lhe aguardava. Né? Então o Senhor vai e manda ele pegar o bordão e se transformou numa serpente, a mão no peito que ficou leprosa, coloca de novo. Enfim, a gente está apenas fazendo um breve resumo do que é essa Páscoa. E Deus foi enviando as pragas, né? O rio que transformou em sangue, das moscas, das rãs, das trevas, das pedras, enfim. Mas a palavra diz que Deus endurecia o coração do faraó, porque ele precisava ser glorificado em faraó e no meio do seu povo. Porque não há coisa em que a gente mais valoriza quando a gente conquista do que uma coisa que é dada. Né? Se você ganha isso aqui, você não sabe muito o valor. Ah, menina, a gente sempre tem uma receitinha, é fácil. Mas quando a gente faz e conhece as dificuldades, a gente sabe valorizar. Então Deus estava fazendo com que o povo valorizasse ele como Senhor, enxergasse a sua grandeza e o próprio faraó. Né? Então, enviado as 9 pragas, a 10ª praga é onde a gente comemora a Páscoa. É onde o Senhor institui a Páscoa através de Moisés. No mês de Nisan, no 14º dia, que era o primeiro mês, o mês de Nisan, ou Abib, o Senhor orienta que chegou a hora do povo sair do Egito, mas sair glorificado. Ele manda que o povo, ele orienta o povo, né? Veja como Deus é extraordinário. A diferença do que serve para aquele que não serve. Ele chega para o seu povo e manda, né? Olha, coloca tuas vestes novas, coloca sandália no teu pé, segura o cajado, segura o bordão. O cajado era o quê? Para ajudar na caminhada, né? Segura aí o cajado, prepara tudo que você tem, mata o cordeiro, passa um umbral do sangue do cordeiro no umbral, porque o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos do Egito, do animal até o filho do faraó. Mas onde o anjo da morte passasse, que visse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais, ali a morte não teria poder. Então, ali começa a ver a diferença daqueles que serviam. E o povo, em obediência, aí vem todas aquelas instruções, comer o cordeiro por família, não deixar para um outro dia, né? Deixar tudo preparado, né? Então, tem tanta coisa minuciosa aí que a gente pode enxergar na questão da higiene, do cuidado. Você já pensou? O povo foi escravo no Egito durante tantos anos, mas o Egito serviu para ele como moradia,
o alimento veio dali. Então o povo vai embora e deixa ali resto de animais, sangue por todo canto, comida espalhada, nojeira por todo canto, não. Ia ficar uma fama. A má fama, olha, eles foram embora, olha como deixaram aquilo ali. É verdade. Deus é um Deus zeloso, cuidadoso. Então, monta toda aquela estratégia para que o povo vá embora. E diz, ó, bate aí na porta dos egípcios, pede a ele bacia de ouro, porque há uma promessa que eles iriam sair levando mãos cheias, riquezas. Então, o anjo da morte passa, mata todos os filhos primogênitos do faraó, dos sacerdotes, dos encantadores, dos feiticeiros, das crias, né, dos animais, passa. Mas o povo de Deus tem toda a sua criação, tanto de pessoas como de animais, intactas pela promessa, pela palavra de Deus. É Páscoa do Senhor. O fermento se tira do pão para não levedar a massa, né? Nós temos uma conotação espiritual, não há uma mistura. A palavra de Deus ela é pura e ela é genuína. E assim nasceu a Páscoa. A gente tem hoje, né, o costume de contar o dia da Páscoa pelo dia de Carnaval, né? Por que isso? Eu vejo isso mais como um mito católico. Porque Páscoa e Carnaval não tem nada a ver. Páscoa é o primeiro mês, né, do povo de Deus, do povo de Israel. Então não tem muito a ver. Na realidade, né, o Carnaval era para ser inserido a uma mistura de festa pagã se misturando com a Páscoa, que não tem nada a ver. É o nosso calendário que virou isso, transformou isso. Mas no calendário bíblico não existe isso. O mês da Páscoa seria então o mês de Nisan Abib. Nisan Abib, que é o primeiro mês bíblico. Isso. Se você quiser saber mais sobre esse mês, lá no nosso Instagram a gente tem vídeos com a pastora explicando cada um dos meses, os significados e a correspondência, né, com o nosso calendário de hoje, tá? Então, se você quiser ver, vai lá no nosso Instagram, que tá tudo bem explicadinho, né, não, pastora? Show de bola. E mais uma pergunta. Páscoa, feriado, a gente se reúne para comer com a família, tem aquele bacalhau, aquele peixe bonito na mesa. Só que tem gente que não gosta de peixe. E dizem que é pecado comer carne. É verdade? Veja só. Volto mais uma vez. Crendice, tradição católica. Biblicamente, a Bíblia não fala nada sobre isso. Nós não buscamos mais viver as coisas. Não que o Velho Testamento seja anulado da nossa vida, não. Mas muitas coisas do Velho Testamento, falando acerca do Pentateuco, os livros históricos, é para o nosso conhecimento, né? É para a gente saber como foi, porque Jesus ele já pagou por tudo isso. Ele já se fez maldito. Aquele cordeiro que o povo sacrificou, que pegou o sangue, que colocou nos umbrais da porta, nós não precisamos mais fazer isso. Nós estamos chegando na semana da Páscoa e nós não precisamos matar nenhum cordeiro, nenhum animal, passar o sangue na porta, porque Jesus ele se tornou esse cordeiro. Ele é o nosso cordeiro, ele foi o nosso sacrifício pascal, né? Ele já se tornou esse cordeiro. Nós não precisamos, nós somos resgatados e comprados e lavados pelo sangue de Jesus, né? Toda a condenação da nossa vida foi removida. Nós temos vida, porque em Cristo nós temos uma vida eterna. A morte espiritual foi abolida, porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então, nós não precisamos disso. Tudo é cultura. Comer o peixe, não comer a carne. Páscoa não é nada disso. Páscoa é apenas lembrar
que Jesus foi o nosso Cordeiro que se sacrificou naquela cruz, se tornando maldito para que nós tivéssemos vida e paz. Então, você que não come peixe, come aí tua carne em paz, sem peso na consciência. É cultura, né? É cultura, é tradição. Se você come o peixe, você não está pecando porque você comeu o peixe. Se você comeu a carne, você não está comendo a carne de Cristo. Até É porque, verdade. simbolizando o corpo de Cristo, a carne é o quê? É o sangue, não é É a o carne. pão. O pão É o corpo. representa o corpo de Cristo, né? O suco de uva É ou o o sangue. vinho representa o sangue de Cristo, que é o que nós tomamos a ceia. Fazer isto em memória de mim. Mas o comer a carne ou o comer o peixe, isso não tem nenhuma construção espiritual na nossa vida. Então, a escolha do peixe é simplesmente uma escolha simbólica, sem um verdadeiro embasamento bíblico. É, porque Para a eles época de acham que não Páscoa. pode comer a carne porque representa o corpo de Cristo. Ele não era o cordeiro. Não Mas, come galinha. mas aí eu pergunto a você, quando foi instituída a Páscoa lá em Moisés, eles sacrificaram o cordeiro, pegaram o cordeiro, o sangue, colocaram nos umbrais e a carne do cordeiro, eles fizeram o quê? Comeram. É verdade. Viu? Comeram a carne. Eu não Comeram a imaginei carne um do cordeiro inteirinho no lixo. não podia nem sobrar, era por tamanho, proporção de família para nem sobrar, para comer tudo, para não estragar, não sobrar nada para o dia seguinte. Era depressa. É verdade. Eu acho que essas eram algumas dúvidas, alguns questionamentos principais das pessoas em relação à Páscoa. E eu queria saber se a senhora quer deixar alguma palavra, quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse momento tão importante, que, na verdade, Páscoa, né, passagem, deveria ser todos os dias na nossa vida. Todos os dias a gente precisa passar para o outro lado. E a mensagem que eu quero deixar para você é justamente isso. Páscoa é um momento para a gente refletir esse grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pela nossa vida. Né? Sendo inocente, o cordeiro imaculado, mudo, o melhor de Deus que foi oferecido para nos garantir uma vida. Muitas vezes a gente se preocupa apenas com o agora, com o hoje, com a carne, com o corpo. Né? A gente cuida do corpo. Não é que seja errado você arrumar teu cabelo, você praticar uma atividade física, é saúde. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito. Né? Guardiões do Espírito Santo em nós. Então, o erro não está em a gente cuidar do nosso corpo, mas nós esquecemos que aquilo que nós vamos levar para Deus é um espírito quebrantado. Então, nós temos que cuidar do nosso espírito, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É o único passaporte que nós temos para garantir o céu. Não é ser dizimista, não é ser ofertante, não é o comer o peixe ou comer a carne. Não é. É reconhecer esse sacrifício de Jesus nessa cruz do Calvário pela nossa vida. É entender qual é o propósito de Deus, o porquê ele deu o seu Filho unigênito, imaculado, puro, santo, para morrer na cruz do Calvário pela nossa vida. Ser esse cordeiro para que tivéssemos o direito de ter a vida eterna e de morarmos no céu. É isso, Páscoa, é isso. É simples. O homem enfeita, dificulta, impõe regras, sabe? Impõe preceitos e preconceitos. Mas Jesus quebrou tudo isso. A palavra diz que quando ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Então, tudo aquilo que impedia que chegássemos até ele, acabou. A Páscoa nos dá essa liberdade de ser adorador, de entrar nos átrios, adorá-lo na beleza da sua santidade, reconhecer quem é ele, a sua grandeza e, acima de tudo, o grande amor que ele tem por mim e por você, mesmo sendo você pecador, mesmo você ainda não tendo o reconhecido como Senhor, ele te ama da mesma forma e diz: vem,
do jeito que você está, porque Ele é quem vai moldar você. Não sou eu, mas é Ele. Amém. Aproveitando aqui o nosso vídeo, já vou falar para vocês da nossa programação de Páscoa que a gente vai ter lá na nossa igreja. Vai ser uma semana inteira bastante recheada de atividades. A gente já vem 40 dias, né, de propósito de oração no monte, 40 dias de jejum de pão. E na semana da Páscoa, a nossa campanha de Páscoa começa no domingo, dia 2 de abril, às 17 horas, lá na nossa igreja. Segunda, terça e quarta, às 7h30, 19h30. A gente tem culto lá no monte, na Praça da Torre, onde a gente já vem fazendo a nossa oração nesses dias. Isso. Quinta e sexta-feira, o culto também é às 19h30, mas vai ser no Habitacional do Cordeiro, um habitacional que tem lá perto da nossa igreja. Então, se você tem interesse em participar, fala com a gente lá no Instagram, que a gente te explica direitinho onde é que vai ser. No sábado, a gente tem uma presença muito especial na nossa igreja. O cantor Nani Azevedo vai estar lá com a gente, compartilhando um momento muito bom, muito bonito, também às 19h30. E no domingo, dia 9, domingo de Páscoa, às 5 da manhã, a gente tem o culto da ressurreição. E às 17 horas a gente tem o nosso culto de Páscoa. Você é o nosso convidado especial. Não deixe, irmão, de estar participando dessas atividades. Ela não vai te fazer mais ou menos, mas a palavra, ela nos edifica. E toda essa programação está embasada na palavra, né? Nós pregamos a palavra. Nós cremos no Jesus que transforma, que liberta, que cura, que batiza no Espírito Santo e que breve voltará para buscar esta igreja lavada e remida no seu sangue. Estamos esperando por você. Como a gente viu, né, Páscoa não é chocolate, mas se você quiser, come teu chocolatezinho em paz, né? Você não vai estar pecando por causa disso. É e bom. Vem, pois é, come com moderação, aproveita e vem aproveitar essa Páscoa com a gente. Verdade. Fica na paz e que Deus te abençoe. Beijo no teu coração e tchau, tchau. Se você curtiu esse vídeo, curte aqui, compartilha, comenta, deixa sugestões de temas e vem com a gente para o próximo vídeo.